Olá, ouvintes do Milk Point, bem-vindos a mais um Pointcast. Não precisam ficar assustados, a voz que está aqui é diferente mesmo. A nossa querida Raquel está de licença maternidade, cuidando da Elis, que veio ao mundo em dezembro. Então eu estou aqui tentando essa difícil tarefa de substituí-la. Bom, meu nome é Maísa, eu faço parte da equipe de conteúdo do Milk Point. Sou médica veterinária, nascida nas formosas terras lá de Minas Gerais e formada pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje pela primeira vez e eu já deixo meu cumprimento para você que está escutando a gente de qualquer lugar do Brasil e até de fora dele. Falando em fora do Brasil, a nossa conversa hoje é bem internacional. A gente está aqui com o Wagner Beskov. Para quem não conhece o Wagner ainda, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas e fez mestrado e doutorado na Nova Zelândia, com manejo de sistemas pastoris. Desde 2012, então, ele atua como pesquisador, consultor e sócio na Transpondo, que visa atender a cadeia produtiva do leite como um todo. Bom, se alguém quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho dele, a gente tem um outro episódio do podcast, que é o número 16, intitulado Economizar é aplicar de maneira correta o dinheiro na propriedade, em que ele conversa com a Raquel e dá mais detalhes sobre o assunto. Aproveitando, o Wagner, ele também vai ser palestrante no Interleite Sul deste ano, que vai acontecer em maio, lá em Chapecó, e ele vai falar um pouquinho da competitividade do leite brasileiro no panorama mundial. Então, se você ainda não conhece o evento, não conferiu a programação, corre no site, que a programação está muito legal. Bom, e para deixar essa conversa um pouquinho bem mais interessante, né? A gente também está aqui conosco o Marcelo Pereira de Carvalho, que é CEO do Milk Point e dos demais produtos da rede AgriPoint. Quer dar um oi para a galera, Marcelo? Olá, tudo bom, Maísa? Tudo bom, Wagner? Prazer falar com você e com todo mundo aí que está ouvindo a gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante aí sobre Nova Zelândia e China. Bom, terminadas as apresentações, então vamos começar. Eu vou começar aqui o bate-papo, Wagner. Você esteve na China, né? E é uma experiência muito interessante, sem dúvida nenhuma. Eu tô com o mapa da China aqui na minha frente. Você não esteve lá em Wuhan, não, né? E você esteve aonde lá? Nós voamos via Holanda para Xangai, foi o aeroporto de chegada, e de lá pegamos um voo regional para Yunnan, que ficaria bem no extremo sudoeste do país, província de Yunnan. Dali a gente foi para a província vizinha de... como é que é o nome dela? Guangxi? Não, Guangxi. É que eu tava com Nanning na cabeça, que é a capital. Isso. E de Nanning a gente subiu para Hunan, que essa é a vizinha de Hubei, que é onde nós estamos com um problema lá do vírus. Perfeito. Foi uma região bem quente lá, né, teoricamente? Depende do período do ano, né? Nós estávamos ali na transição, outono, né? Então já chegando frio, faz frio em todo o país. Essa parte do sul é a mais tropicalizada, vamos dizer, Yunnan e Guangxi, mas já Hunan muda bastante. E depois nós subimos, a viagem não terminou em Hunan, nós fomos para a região de Pequim também, que aí é totalmente temperado. Foram quantos dias total lá? 15 dias. 15 dias. E o que você foi fazer lá? Conta pra gente. Nós fomos como consultores de uma empresa brasileira, na verdade, por acordo entre eles, acabamos sendo consultores da empresa brasileira e da empresa chinesa. Uma empresa brasileira exportadora de sementes forrageiras do Brasil para o mundo. Ela não é conhecida aqui porque o mercado dela é um mercado mundial, ela origina produtos de diferentes fontes, de materiais, espécies, cultivares, etc. E tenta colocar esses produtos no mundo. E a gente presta consultoria técnica para eles, tentando ver a adequação desses materiais. Uma aveia preta brasileira, um pânico máximo, na África do Sul, por exemplo, no Japão, vai ou não vai, esse tipo de coisa. Aí surgiu o mercado chinês, pelo tamanho da importância do mercado, eles ainda não fizeram negócios, nós percebemos a necessidade de nós conhecermos melhor as condições locais. Não nos bastaria informações de solo e clima, que isso a gente hoje tem na ponta do dedo, em qualquer lugar do mundo, mas a gente precisava ver o uso, a cultura, como é que é esse produtor, como é que
ele segue ou não segue as recomendações, etc. Então esse foi o mote central da viagem. E lá a empresa anfitriã é uma empresa importadora de sementes forrageiras. Então daí que houve o casamento. Mas a gente olhou a produção animal de um modo geral, em todos os sentidos, e não só forrageira para pastejo ou corte, mas também para outros usos, como conservação ambiental, que está pegando muito forte na China, produção de energia, recuperação de áreas de mineração, entrelinhas de pomares, de árvores frutíferas, gramados para campo de futebol, inclusive, todo o ambiente. Legal. E assim, o que você tinha? Todo mundo tem uma imagem, né, da produção de leite da China, né? Quer dizer, a gente ouve falar do processo de aumento de escala, de grandes grupos, grandes mega fazendas, né? A mudança, a transição do pequeno produtor para o grande produtor, principalmente após o escândalo lá da melamina em 2008 e tal. Mas o que dessa visão se manteve na tua ida lá e o que você trouxe de mudança? O que você viu de novo que confrontou essa visão estereotipada, ou pelo menos as informações que a gente tem da China? Olha, foi tão impactante essa viagem, foi final de novembro, né? Que até agora eu ainda estou processando as coisas na minha cabeça, ainda estou aprendendo com o que eu ouvi, passei, e agora lendo mais e buscando mais informações, as coisas se encaixam cada vez mais. Mas para mim, pessoalmente, o que eu percebi ao botar os pés lá, que eu não sabia nada de China. Tinha uma ideia do país, a gente não é tão ignorante assim, mas a nossa visão, e não é nossa brasileira, do mundo ocidental como um todo, é muito distorcida e muito atrasada da China. Então a primeira coisa foi aprender do zero, quem é esse povo, como é que eles pensam. Um país que a gente pensa que vai chegar, a ideia que o mundo passa para nós, que nós vamos entrar lá tipo numa Coreia do Norte, super fechada e controlada. Eu me senti mais livre na China do que entrar em qualquer outro país ocidental. Foi muito mais tranquila a entrada e a convivência na China do que na Nova Zelândia, para ter uma ideia. Então assim, é um país moderno, um país em plena aceleração, um povo extremamente hospitaleiro, né? Integrado ao mundo, especialmente nas cidades maiores, né? Porque a gente teve em tudo que é lugar, nós tivemos lugares muito pequenininhos mesmo. Então acho que o principal impacto assim de chegada foi aprender sobre a China. Eu não tinha noção como é que era. E dentro do nosso setor do agro, que talvez seja mais impactante, que o mundo não sabe, é o que é uma propriedade rural na China. E essa é a parte mais atrasada da China. A China tem contrastes de coisas que não perdem em nada e, na minha opinião, até superam os Estados Unidos em muitos aspectos tecnológicos e de estrutura, né? Mas no agro, eu creio assim que nós não conhecemos nada mais atrasado em termos de estrutura da terra. É basicamente o plano de assentamento da reforma agrária que o governo brasileiro colocou aqui dos anos 60 até pouco tempo atrás, sem respeitar o módulo rural que aqui se respeitou. Então cada região tem aptidão diferente, tem necessidade diferente de terra. A terra lá é o mesmo tamanho para todo mundo e ela foi picotada, né, nos anos 30, na implantação do sistema comunista lá em 39, picotada e distribuída. E o que resultou, Marcelo? Lá a unidade de medida da terra é o MU, MU. O MU é 1/15 do hectare, que se tu dividir o hectare por 15 vai dar 666 metros quadrados. Nossa. E uma família tem de 4 a 5 MUs. Ou seja, 0,33 hectares. 0,33 hectares é a área destinada a uma família produzir e sobreviver ao longo da vida. Isso foi assim por muitos anos até agora. E esse sistema, o governo se deu conta que faliu, acabou, terminou, é insustentável, né? E está não só aceitando, ele está estimulando que termine. Então, quando a gente fala em produção de leite, não existe produção de leite nessa terra. Nesse módulo rural, não existe, é impossível. Nem com toda a eficiência do mundo você consegue, vai é muito pouco. É impossível, tu vai ter uma vaquinha bem alimentada e tchau. Não tem outra coisa. Então, o que está acontecendo? A terra é do Estado. Tá? Assim como nos assentamentos, o cara tem o título de uso da terra, mas não de propriedade. Então, a mesma coisa na China. É igualzinho o modelo. E eles foram implantados lá no início para produzirem em comunas, em comunidades, em conjunto. Então a terra não era dividida, esse aqui é o pedaço que me atribui, não. Essa zona de terra aqui é da nossa comuna, da nossa vila, e aqui a gente vai produzir se entender. Isso absolutamente não deu certo lá, como não deu certo aqui. Certo. Tá? Então isso eles terminaram, eles acabaram dividindo, então a terra está alocada fisicamente para cada família,
E eles vivem numa vila. Tem uma coisa interessante, não existe propriedade rural em cima dessa terra. Então, todos os donos daquelas terras da cercania, eles vivem numa vila, e eles chamam de vila mesmo. Então, é um aglomerado, o aglomerado mais básico da sociedade chinesa são as vilas agrícolas. Deixa eu te perguntar uma coisa, até interessante isso. A gente trouxe no Interleite Brasil ano passado um consultor chinês, né? E ele, enfim, primeiro ele ficou maravilhado com algumas propriedades ali da região de Uberlândia, né? A gente levou ele lá e ele ficou surpreso com o tamanho das propriedades e com o espaço disponível, né? Ele falou, poxa, ele tirou milhões de fotos das casas dos funcionários na fazenda. Ele falou, nossa, isso aqui na China não existe, né? O pessoal não mora na propriedade, mora numa vila. E isso aqui, assim, a qualidade de vida é muito grande a hora que você coloca a moradia dentro da propriedade, né? Então, de fato, isso acontece. E ele falou uma coisa, uma informação, que o inglês dele era muito complicado, mas ele falou um número que eu assustei, que o que o produtor pagaria para o governo como aluguel da terra era o equivalente a $15 mil por hectare ano. Em algumas regiões, sim. A média, eu levantei esse número Não, $15 mil por hectare ano não é verdadeiro. Isso aí tá inflado. Aí ficou na tradução do inglês do cara que não deu certo. Não, isso eu tenho agora aqui anotado em reais, tá? É R$8.910 é a média do arrendamento por hectare ano. Tá, que é um valor... bastante alto. Um valor alto, 5 vezes do nosso aqui no sul. Mas aí qual é a sacada? Como esse valor é alto, ele não pode vender a terra enganchando onde eu tinha deixado. Ele não pode, e eu pegando o que falou, enganchando, ele não pode vender a terra, mas ele pode arrendar a terra, legalmente. Então, o governo está estimulando que ele arrende para empresas que estão sendo formadas em velocidade recorde, né? E esses empresários, a maioria são pessoas locais, outros são da China, de qualquer lugar, e alguns são investimentos estrangeiros ou mistos, né? Então, independentemente. E de diferentes formas de constituição. Alguns é na forma de cooperativa, outros na forma de empresas mercantis. E aí eles arrendam a terra desses pequenos produtores e aí sim constituem um negócio de escala. Então é isso que está acontecendo na China agora. Constituição de empresas para arrendar terras de centenas até de milhares de produtores para constituir uma fazenda com escala minimamente viável, e essas pessoas estão indo para a cidade. Então esse é o grande desafio da China agora, lidar com esse êxito rural que ela sabe que tem que acontecer, não é que ela está estimulando que aconteça. Então o inchaço das cidades daqui para frente vai ser enorme. Deixa eu entender uma coisa aqui, o pequeno produtor, ele aluga a terra, ele subloca a terra, porque ele já aluga do governo, né? Ele subloca para grandes grupos. Não, ele não aluga do governo. Isso aí está errado essa informação. Ele tem a terra, é dele, entre aspas, assim como o assentado brasileiro tem no assentamento. Ele não paga nada por essa terra. Entendi. E aí o empresário é que paga R$8.910 por hectare em média como aluguel. Para somar essa terrinha junto com outros, por exemplo, nós visitamos uma propriedade de 500 hectares. Isso aí foi desalocado cerca de 1.500 produtores para poder formar essa propriedade de 500 hectares. Entendi. Né? E aí ele arrenda, com esse arrendamento ele consegue pagar um aluguel na cidade e aí ele vai trabalhar numa fábrica, seja onde for, e ele consegue sobreviver e ter uma qualidade de vida boa, porque o salário mínimo da China é levemente superior ao nosso. Certo. É outra coisa errada lá que eu vi, aquela fase da exploração da mão de obra não existe mais na China. Aconteceu no início do período industrial deles, mas isso já era. Eles têm salário mínimo aí varia de 1.800 a 2.200 yuans, isso aí dá, aliás, falando em reais, em torno de 1.200 a 1.400 reais, dependendo da região. Entendi. Agora, o cara que vai gastar R$8.910 por hectare ano de aluguel e arrendamento, né? Se ele produzir 30 mil litros por hectare ano, ele vai gastar uma grana violenta, né? Ele vai gastar 30 centavos aí praticamente de custo de arrendamento, né? Esse é o maior desafio que a China enfrenta hoje na produção agrícola. Então aí a gente percebeu um lado muito fraco da China, que é a estrutura agrária, primeiro pela disponibilidade de terra. A gente olha esse mapa aqui à distância e não acredita quando diz que os caras não têm terra para produzir, né? Então tem dois fatores aí.
Imagina grande parte da China produtiva, algo parecido com Minas Gerais, em termos de topografia, tipo de solo, aparência, lembra muito boa parte do sul de Minas, tá? No entanto, mais acidentada, com elevações maiores, tá? E com vales mais estreitos. E aí é o seguinte, eles não podem mais plantar em montanha, eles não podem mais mexer em zonas acidentadas. Essa é outra coisa que eu aprendi lá. A gente tem a ideia de uma China poluidora, destruidora. A questão ambiental lá está sendo levada muito a sério e rigorosamente. Em tudo que possa se imaginar. Poluição da água, a questão até do efeito estufa, né, da geração de gases. Isso aí eles compraram essa ideia. Tudo que a gente ouve falar no mundo ocidental de preservação ambiental e de recomendações para a legislação, eles já implantaram lá. Então eles têm uma limitação física e uma limitação legal para exploração de área. Então eles vão ter que importar bastante leite, é isso? A Maísa até tem uma pergunta aí, né, Maísa? Então, antes disso eu queria te perguntar uma outra coisa, Wagner. A China, sim, você falou que o sistema agropecuário é bem atrasado, né? Mas ainda assim a China é um grande produtor de leite. Até 2014 era até superior à produção ao Brasil. E depois teve uma queda bastante brusca. Você conseguiu ver um movimento da parte deles para tentar retomar esse nível de produção anterior? Olha, existe uma campanha muito forte de conscientização, campanha oficial, governamental, com pesquisa, com ciência por trás, não é só marketing, tá? Então tem muito nutricionista, tem muito trabalho da universidade. O chinês confia muito em pesquisa, não é chutão, tá? Todas as medidas oficiais, elas têm uma estratégia, digamos assim, de política, mas elas têm ciência por trás, isso ficou bem claro para mim. E na questão dos lácteos, eles estão num momento de promoção muito forte do consumo pela questão nutricional, tá? Então, pelo que eu levantei, até não tenho anotado aqui na minha frente, eu creio que está em torno de 30 e poucos, equivalente a 30 e poucos litros por habitante ano, e eles querem atingir um mínimo de 100. A gente ouve falar bastante que os países orientais como um todo, eles são... A maior parte da população, eles são até intolerantes à lactose, né? Eu cheguei à conclusão que isso é um mito. É porque mesmo? Eu vi assim, a grande maioria dos produtos que estão na prateleira, que eu vi nos restaurantes, que eu vi nos hotéis, que eu vi as pessoas consumindo, não são zero lactose. Tá? E eu não ouvi sequer falar de alguém se queixando de problema de intolerância, de diarreia, de dores abdominais, de leite me faz mal, não. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Então, a falta de hábito mesmo, então. Falta de hábito histórico, nunca fez parte da cultura deles, né? E a produção de leite, então, está toda em grande escala dessa forma, né? Com empresas que arrendam terra. E nós não há na China uma cadeia produtiva do leite como a gente conhece aqui, de produtor de leite que fornece em grande número para uma indústria. A grande parte da produção de leite tem a sua própria indústria. São grandes empresas ou pequenas empresas, ali 30 mil litros por dia, ou coisa assim, que produzem o seu próprio derivado. Quer dizer, você não chegou a visitar aquelas... Porque tem grandes laticínios. Hoje, dos maiores do mundo, 2 são os chineses, né? Tem a Yili e a Mengniu. Você não chegou a ter contato com esse pessoal lá? Eles estão lá no extremo norte, ao norte de Beijing, que é a principal região desses grandes empreendimentos, não era o foco do nosso trabalho. Uhum. No entanto, ele é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Tem arrendamento da terra, é a mesma coisa, em grande escala e produção do seu próprio leite. Não tem produtorzinho pequeno fornecendo para a indústria. Entendi. E em termos de sistema de produção que você viu lá, Wagner, é mais confinado ou é pastagem? Essas fazendas maiores, imagino que estão indo para um sistema mais confinado, não? Não, as menores também. Vamos imaginar assim, uma pequena empresa produtora de leite, 30 mil litros dia, tá? Seria talvez as menores. Tá. Todas elas é confinamento. São bem pouquinhas, algumas estão trabalhando o lado, digamos, mercadológico do pasto. Tá? Animais pastando, colhendo diretamente em leite é assim insignificante na China. Em gado de corte já é pequeno, né? Está mais na região de Inner Mongólia, onde se tem gado de corte a pasto. Agora também gado de corte confinado, ovinos confinados, cabra confinada, a maior parte da produção animal da China é em confinamento. E Wagner, agora voltando para a pergunta que o Marcelo fez antes,
Então a China está estimulando esse consumo de lácteos, né? E eles não produzem o suficiente atualmente. Então a gente vai ter que ter uma importação aí. Você acha que o Brasil tem potencial para ser um exportador para a China? Tem, só que nós temos a questão da concorrência. Eu vi assim, ó, eles... O brasileiro não entende muito bem os gostos, não entende nada, eu acho, né, dos gostos da China. Vamos pegar o lado da carne. Aqui estão achando que está indo a nossa picanha para o cara comer churrasco de picanha lá. Isso não existe na China, simplesmente. Então a carne, mesmo as carnes nobres que eles não querem, o cidadão chinês não está acostumado a comer carne polpuda, né, aquela carne sem osso, sem nervo, sem músculo. Isso aí não é da cultura deles. Isso é uma coisa muito nova para os chineses. Como é os lácteos. A comida chinesa é uma comida que historicamente é diversificada em primeiro lugar, e ela veio, os hábitos deles, por terem passado tanta dificuldade por tanto tempo, né, eles tiveram que se acostumar a explorar a natureza para comer. Então quando eles falam em comer uma carne de ovina, por exemplo, eles pensam uma carne com osso, e o bovino também. Então essa é a grande consumo da China. E dos lácteos, a grande consumo de lácteos para mim ficou evidente, número um, onde eu mais enxergo as pessoas consumindo é iogurte. Iogurte. Você comeu alguma coisa esquisita lá? Conta pra gente. Imagina assim, a gente tinha 3 refeições, porque até o café da manhã deles é com noodles, né? Não existe café da manhã ocidental, assim. Nós parávamos em hotéis bons, quando nós estávamos em boa cidade, nós estávamos em hotéis bons. Mesmo em hotéis internacionais, a comida é típica local. E as refeições, tanto de meio-dia como de noite, eram refeições de negócio, né? Então eram refeições bem... onde eles se esmeram assim, em trazer a cultura local. Isso é muito forte na China, a questão da cultura local. Quando a gente ouve falar em algo da China, tem que parar e pensar assim, mas quem é, qual é o povo, qual é a região, porque a diversidade regional é muito grande, né? Então a questão da comida, ela varia muito regionalmente. Via de regra, muito apimentado, né? E com digamos assim, as coisas especiais da região. Então a gente comeu de tudo. Mas essa história que agora está em voga, inclusive até estão atribuindo como possível origem do problema, né? A questão de consumo de animais da fauna silvestre, de cachorro, etc. Isso aí, a questão de cachorro e gato, isso aí existiu em uma determinada região muito forte há muitos anos atrás. Hoje está reduzida a uma determinada região e a maioria do país não consome. Então, assim, caso geral, cachorro e gato, na maioria do país não se consome. Isso aí hoje é mito, já foi verdade. Nossa, como e que a a gente questão tem de animais exóticos é verdade, sim. Mas não morcego, isso aí acho muito estranho, tá? Se existe, é numa região muito específica. Espero que você não tenha comido gato por lebre lá, né? Mas enfim. Não, todas as... a gente tendo estudado anatomia e vivido no campo e mexendo com a coisa, a gente tem ideia, pelo menos, da forma dos negócios. Não vem nada desmanchado, assim, que tu não possa identificar. E pelo contrário, eles gostam de te servir, isso é uma coisa antiga das culturas de todos os continentes, né? Pode ver, se vocês não viveram isso aí, os pais ou avós de vocês viveram. De servir animais aparecendo a cabeça da galinha, a cabeça do porco. Isso falam mal dos chineses. Isso aí tinha no Brasil, há 40 anos atrás, era bem comum. Fazer uma canja de galinha e botar as patas, entendeu? Então o chinês gosta dessas coisas. Pata, cabeça, a carne da cara, do músculo da bochecha. Essas coisas assim que o chinês gosta. E voltando aqui para a produção, Wagner, você chegou a visitar essas mega fazendas, não? Essas fazendas com 5 mil, 10 mil vacas, ou é mais do norte também? Não, no norte, elas estão no norte. Estão no norte, né? Tá. Claro que eu fiquei sabendo tudo a respeito delas, né? Porque a gente estava com as pessoas certas, mas eu não botei os pés lá dentro. Então, assim, a tua visão da China, quer dizer, é um negócio que numa viagem só dessa, acho que não dá para você destrinchar toda ela, né? Ainda mais um país como esse, né? Com tanta diferença em relação ao que a gente tem e tantas realidades diferentes. Eu lembro que eu tive em 2005 na China e fiquei muito impressionado, e eu fiquei só em Xangai, em Guangzhou e Beijing, né? Então eu não fui para a área rural.
E naquela época eu já fiquei muito impressionado com o que eu vi, né? Xangai é uma cidade que dá para morar tranquilamente, né? Uma cidade maravilhosa, né? Não sei se todas as capitais estão numa situação assim, ocidentalmente falando bem. No litoral são iguais, né? Todas do litoral, todas as grandes cidades do litoral são cidades estilo ocidental, né? Wagner, como é que você avalia que vai estar a China na produção de leite daqui a, sei lá, 5, 10 anos, né? Quais são os pontos fortes que eles têm? O que você viu de potencial e o que você viu de desafio que eles têm pela frente aí? Olha, como profissional da área agrícola, né, estando na China, eu percebi assim, eles têm uma grande deficiência de profissionais qualificados com experiência de campo na produção animal. Grande deficiência. Então eles estão correndo atrás disso, eles vão correr atrás para poder melhorar a eficiência produtiva deles, que é muito baixa. Litros por vaca, muito baixa. Tipicamente uma vaca chinesa aí produz em confinamento 16 a 20 litros. Isso aí são boas médias, para vocês terem uma ideia. Então, a produção de alimento é muito deficiente. No entanto, tudo que a gente fala da China, a gente tem que lembrar que a escala de mudança lá é enorme, de dar frio na barriga. Então, o PIB deles, se tu colocar junto com o PIB dos Estados Unidos, do Brasil, cresce 3,9, 2,9, 3 vezes mais rápido. Então, tudo lá é acelerado. Então, um pouco pretensioso a gente tentar imaginar a China em 10 anos. Eu acho que ninguém conseguiria imaginar a China em 10 anos. Eu acho que é impossível. Agora, o rumo que as coisas estão indo, aí a gente consegue ver. Tá? O que nós estamos vendo? Uma concentração da produção, propriedades cada vez maiores, mercado integrado com o mundo, porque a China, desde que entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, ela fez compromissos e efetivamente a gente vê isso lá. O chinês, ele tem visão empresarial, tu conversa com qualquer chinês do mundo dos negócios, está conversando com um empresário de qualquer lugar do mundo, mesmo pequenininho lá no interior. Então, os hábitos estão mudando para um maior consumo, isso está visto lá. O governo está botando muito dinheiro em cima, não é só em propaganda, mas em projetos, onde ele entra como sócio nessas empresas muitas vezes, na produção. Normalmente o governo está envolvido na maioria desses negócios. Então nós estamos tendo no lado da demanda, uma desmistificação do leite, uma grande aporte de informações com respeito ao valor do produto, isso é bom. Eu vi assim, eles inclinados a aumentar o consumo. Por que hoje não consomem mais? Porque é muito caro. Essa é a verdade. Então, aí está uma oportunidade de negócio. Por que o chinês está pagando cerca de 2 a 3 vezes o valor dos produtos que a gente paga na gôndola? E eles têm um salário mínimo comparável ao nosso, levemente superior. 2 a 3 vezes? 2 a 3 vezes. Tá? Vamos pegar um leite UHT mais barato que tu vai encontrar na China, é 7 yuans e 80. Isso aí dá R$4 e... Já te digo aqui que eu tô com o conversor aberto. 7,80. R$4,58 o UHT mais barato. E o mais caro que eu encontrei foi 9,90. Tá? 9,90. R$6. Então aí de R$4,50 a R$6 um leite UHT. Tá. Eu fiz assim várias buscas em mercados, até filmei, porque são tantas coisas que comecei a tirar foto, começar a desconfiar, até veio uma senhora conversar comigo se eu precisava de algo, né? Mas como eu estava com um chinês, ele explicou e tranquilo. Eu peguei muita informação com relação a isso. Até o preço do leite pago ao produtor, né? Como nós lá eles não têm essa cadeia que nós temos aqui, isso é uma informação difícil de eu conseguir, porque isso é uma informação interna das empresas. Certo. Mas nas empresas que eu visitei, todas elas têm uma separação contábil da fábrica com a produção. Então a fábrica compra o leite da produção. Então aí existe um preço pago. E esse preço é tipicamente 6 yuans. 6 yuans dá R$3,67 hoje. O produtor recebe? O produtor, esse grande produtor de leite, né, essa empresa produtora de leite, recebe da sua própria indústria 6 yuans, ou seja, R$3,67, tipicamente. Então, um preço bem superior ao preço pago ao produtor aqui no Brasil. Isso não é bom para a China. Claro. Está travando o consumo porque os concorrentes estão lá botando... Eu vi leite da Polônia, eu vi leite da Itália, eu vi leite da Nova Zelândia, eu vi... Leite fluido? Produtos lá. Você viu leite fluido? Leite fluido, o UHT polonês, o UHT da Nova Zelândia, que a gente nem ouve falar. Nova Zelândia nem dá muita bola para o UHT, mas tá tudo lá. Entendi. Então quer dizer, essa história de que a gente eventualmente poderia exportar leite UHT brasileiro para lá tem um certo fundamento.
Tem. O quanto eu vi o leite, eu não sei o quanto está vendendo, porque aqui no Brasil, por exemplo, empresas de pó usam ter uma linha de UHT para aparecer na gôndola, né? Certo. Então pode ser essa estratégia, não sei o quanto de UHT está sendo vendido. Eu posso te garantir que iogurte você vende muito, porque eu vi muito consumo. Tá? E produtos de qualidade, não está na China essa modernidade, que eu acho que assim, deu passos atrás aqui no Brasil, de uso de substitutivos, como amido, para dar consistência. O iogurte lá é de uma qualidade superior, tá? Toda a vaca neozelandesa, inclusive a holandesa que está lá, é produtora de sólidos. Então o leite deles é de qualidade, o sabor do iogurte, o sabor da manteiga, muita qualidade. E Wagner, só antes da gente mudar para Nova Zelândia, só mais uma coisinha. Você falou da falta de mão de obra aí. Eles têm abertura para profissionais estrangeiros irem trabalhar na China? Eles têm. Não há discriminação com relação a isso. Há uma preocupação, obviamente, oficial, né, de que o cidadão chinês tenha emprego. Então, como eles têm recursos, eles criam muitas vezes coisas que já poderiam estar automatizadas e ter desempregado centenas de pessoas, eles mantêm aquela forma de trabalhar mais artesanal para dar emprego para essas pessoas. Isso ainda está acontecendo, porque o Estado ainda está resolvendo a questão da estrutura necessária para lidar com esse êxodo rural que está acontecendo. Mas eu vi assim, um mercado aberto a bons profissionais. Se tu tem boa formação, se tu tem referência para o chinês é tudo. O chinês tem uma forma de pensar diferente. Eles são antigos de fazer negócio. Não se faz negócio na China, eu cheguei à conclusão que não tem como fazer negócio com a China daqui do Brasil. Tem que ir para lá, tem que botar os pés, e não é nas grandes cidades. Tem que ir e conviver onde o teu cliente está. Então, tem espaço sim para bons profissionais com boas referências, com experiência que se diferenciem dos de lá, em várias áreas, desde a área de tecnologia da informação até o agro. Então, gente, fica a dica, partiu China, tem trabalho. É básico, assim, se vai se comunicar com grandes empresas lá, elas falam inglês, tá? A maioria dos chineses jovens estão falando inglês. Nas empresas que fazem negócio com o mundo tem muita gente capacitada para falar inglês. Agora, se alguém vai seguir esse caminho que tu estás apontando aí, Maísa, eu diria assim, é obrigatório aprender o mandarim. É obrigatório, o chinês. Aí complica um pouco, né, Wagner? Ô, Wagner, mas tem que... Mas é que ir pro céu, mas não quer morrer, pai? Não dá, né? Exatamente. Não, eu não ia dar certo na China não, Marcelo. Você viu, já aparece sul de Minas lá, você já tá em casa já. Exatamente. É mesmo. Ô Wagner, é muito legal ouvir um pouco de China, né? Bastante, aliás, né? E agora, Nova Zelândia, né? Você muda ali da água pro vinho, né? Nos dois extremos. Nova Zelândia você conhece muito, né? Você fez toda a sua formação, uma boa parte da sua formação lá, já visitou várias vezes, é um entusiasta lá. Mas você falou no começo aqui da conversa que a convivência na China foi mais fácil que na Nova Zelândia. Eu Wagner falar isso, por que isso? O que aconteceu na Nova Zelândia? A chegada já, né? Como eles estão com um problema grande, assim, de imigração, eles apertaram o escrutínio na chegada no aeroporto. E também como eles estão com uma imigração que se acelerou muito, eles têm muitos estrangeiros ocupando postos de trabalho, inclusive alguns postos que os neozelandeses não querem. E ali na aduana tem estrangeiros. Eu fui atendido por um indiano, por exemplo. Então não me deu a sensação que eu estava chegando na Nova Zelândia quando eu fui atendido por um indiano, que por si só não seria problema, mas que criou 1000 problemas para minha entrada na Nova Zelândia. Isso eu não esperava. Você teve problema? Eu tive que mostrar meu cartão. Até o momento eu não quis lá chegar dizendo a minha vida, eu fui respondendo o que ele estava me perguntando. Quando eu disse que eu tinha feito mestrado e doutorado na Mass University lá, e aí o cara se desarmou e se terminaram os problemas nesse instante. Mas levou um certo tempo até eu chegar lá, porque eu já tinha me pedido até o meu cartão de negócio. O senhor vem a negócio, o senhor tem cartão. Nesse nível, assim, na China não me foi feita uma pergunta porque é tudo automático, tu só fala com máquina na China. Tu mete a mão, tu escaneia a íris, no momento que ele lê o teu passaporte já fala, a máquina fala em português contigo, é tudo automático. Né? E na Nova Zelândia ainda é como no Brasil, não é automático, é com uma pessoa que fala. Então é nesse sentido que eu quis falar que foi mais fácil, né? Depois, claro, durante o país não há problema nenhum. Esse fechamento para a imigração que a Nova Zelândia está.
Entendi. E aí, o que você foi fazer lá dessa vez? Você estava com o pessoal da CCGL, é isso? Então a gente foi acompanhar muito a semelhança do que nós fizemos junto em 2013 com a viagem que o Microponte organizou, acompanhar um grupo de cooperativas daqui, todas elas associadas ao sistema CCGL, que foram como parte de um curso que eles fizeram aqui de 2 anos. Aí eles, em contato com a universidade lá, eles fizeram um programa, então eles tiveram 2 dias inteiros, manhã e tarde, sentados na universidade, né, fazendo a teoria, e depois visitações em estruturas da universidade e aí fazendas e indústrias. Então, basicamente, foi acompanhar esse pessoal nesse itinerário, ajudando eles a melhor para aproveitar a viagem. E, bom, Nova Zelândia a gente tem ouvido falar, né, quer dizer, os assuntos mais em voga aí tem sido as dificuldades que a Fonterra teve, né, enfim, financeiras, etc. Isso foi um tema que vocês viram lá ou não passaram meio batido em relação a isso? Como é que está o humor lá do mercado leiteiro na Nova Zelândia nesse momento? Deu para ver o todo, assim. Esse grupo foi muito feliz com esse programa porque eles saíram da universidade com toda a base. Ali foi assentado todo o conhecimento da história, da política, da estrutura, dos sistemas de produção. Então ali o pessoal conseguiu tirar todas as dúvidas antes de ir para o campo, né? Foi muito legal essa ideia. O que a gente viu aí, o que eu posso te dizer, eu posso dizer para os ouvintes, né, do podcast que a gente percebeu na Nova Zelândia. A maior preocupação deles no momento, incomodação e chateação, são as questões ambientais. Não são as questões ambientais que tem que ser feito e que todo mundo concorda. É aquele exagero em cima do produtor de leite. O produtor de leite na Nova Zelândia está como o patinho feio da história. A semelhança do produtor de leite na Califórnia, nesse nível, assim. Então foi colocado como alguém que está fazendo um desserviço para o país. Isso não é verdade. Isso fecha um pouquinho com o atual governo, né, que é dessa linha, a primeira-ministra e a sua coalizão no parlamento. Então isso apertou um pouco para o produtor rural. Fora isso, que a gente vê a Nova Zelândia, diferente daquele momento que nós pegamos lá com aquela seca, né, Marcelo, 2013, estava num período bom, positivo, mercado já mais promissor, então da parte econômica assim mais tranquilo. Vimos os produtores muito mais cooperativos que eu percebi, assim, a última vez que eu tinha estado lá foi contigo, em 2013. Nesse salto aí, é claro que a gente continua em contato, mas é diferente do que botar os pés lá, né? Muito mais cooperativo, eu senti assim que quem está na Fonterra agora está mais para ficar mesmo. Aquela balançada que eles deram de perda, se bem que já caiu, né? Nós tivemos lá, eles estavam com 87% do volume, estão com 79%, Marcelo. Esse número não é oficial, mas é o que... Não é oficial, mas é o que a gente conseguiu tirar lá. Uns falam 80, outros 79. Entendi. É uma mudança grande, né? Isso era 95, né? Ou mais de 95, sim, aí caiu era 80, 100, né? Antes de 2001 era 100. 100 aliás, em 2001 na formação da Fonterra era 100, e aí veio caindo para 87 quando a gente teve, e agora 80. Sem dúvida. E você viu alguma coisa de sistema de produção diferente, mudança, ou basicamente é aquele modelo com níveis variados de suplementação, mas baseado em pastagem? Oi? Aquelas variações de sistema 1, 2, 3, 4, 5, que na verdade são variações de uso do coxo mais do que outra coisa, né? 1 sendo 100% pasto, 5 utilizando mais concentrado, mas o que a gente viu uma recuada naqueles que haviam investido em mais estrutura e mais coxo para um pouco mais de pasto e menos de estrutura. Isso aconteceu pela dificuldade econômica dos últimos anos. Certo. Os que têm sistemas de 2 a 4, né, nessa situação. Os que investiram no 5, que aí ele tem vagão forrageiro, tem toda uma estrutura de alimentação diferenciada, e esse cara ele precisa, para rentabilizar esse investimento, ele continua, né? Fica com menos flexibilidade. Entendi. E o que mais que a gente pode comentar? Também, Marcelo, o concentrado que eles mais usam lá, que ainda segue sendo, por uma questão de disponibilidade, o farelo da torta de dendê importado da Malásia, né? Tem uma novidade que a Fonterra começou a ser criticada no mercado internacional como estaria promovendo o desmatamento dessas palmas na Malásia. Então isso pegou mal. Sim. E depois eles descobriram que o perfil de ácidos graxos que esse alimento traz é diferente do leite e estava causando transformações indesejáveis no leite. Então eles limitaram em 2 a no máximo 3 quilos por vaca dia esse concentrado. Isso também amarrou um pouco o produtor, porque eles não têm muitas outras opções de concentrado. Entendi.
Legal. A limitação de uso de nitrogênio, pessoal, que tem que estar preparado para isso. Eu acho que é um assunto que a gente não tem que estimular, mas tem que se preparar. Qual assunto? Quando vier o uso de nitrogênio no solo, para adubação. Não só nitrogênio, mas fósforo também. Nós vamos ter essa pressão, é só uma questão de tempo. No momento que nós incomodarmos no mercado internacional, nós vamos ver uma realidade de cobrança em cima de nós. A gente vem dizendo isso aí faz tempo, que a gente não conhece. Então, se o produtor acha que é chatice, todas essas cobranças com relação ao meio ambiente, qualidade de leite, etc., se preparem para o momento que a gente for exportador. Tu sabe bem disso aí, né, Marcelo? E lá estão, assim, na parte produtiva, a maior preocupação é a limitação do uso de nitrogênio. Isso é uma decisão do governo regional, que na maioria dos governos regionais ficou em 150 kg de nitrogênio por hectare ano, é o máximo que o cara pode usar na propriedade. Em função da poluição da água do subsolo e das águas de superfície e da levada dessa água para os rios e lagos. E, bom, como a safra, a estação lá, você foi no começo da estação, né? No pico praticamente, em novembro e tal. E como é que você sentiu lá? O clima estava bom? O pessoal estava animado? O clima estava bom, com algumas variações ali. Eles tiveram umas estiagens, mas eram pontuais. O clima estava bom, o pessoal bem mais animado. Sim, continua isso, eu estou acompanhando de lá para cá. Continua nesse ritmo, está num ano normal, vamos colocar assim. E, bom, olhando China e Nova Zelândia, né, e voltando para o Brasil, você fica mais animado com o Brasil ou menos animado com o Brasil, quando a gente fala de leite, pelo menos? Muito mais, porque eu já vivi isso aí, assim, ó, o impacto na minha vida foi a volta do mestrado em 95, da minha primeira ida para Nova Zelândia, querendo aplicar o que aprendi na Nova Zelândia aqui no Brasil e quebrando a cara, porque a gente, na verdade, tem um país diferente, a gente tem que ter as nossas próprias soluções. Desde lá, a gente adquiriu experiência em o que a gente olha lá fora, a gente tem que olhar como dentro do contexto deles, nos problemas deles, como é que eles resolveram, e aí tu aprender as ferramentas dos caras. Acho que esse é o grande segredo de qualquer viagem. Então, olhando o que os caras têm lá, ou o que eles não têm, o que eles fizeram, e voltando para cá, a gente volta mais animado, porque nós temos condições, eu não sei quantas vezes melhores que a da China aqui. Não tem como medir isso aqui perto da China. Certo. E nem perto de Nova Zelândia. Então, nosso grande incógnita aqui é política. No momento que nós seguirmos com uma constância, seja a linha que for, que dê previsibilidade e liberdade, eu acho que essas são as duas palavras, previsibilidade e liberdade. Se nós seguirmos em qualquer linha que dê previsibilidade e liberdade, o Brasil estoura a boca do balão. Não tem como. Não tem como. Maravilha, show de bola, Wagner. Mas você tem alguma outra pergunta aí, alguma colocação disso aí pra gente finalizar aqui com o Wagner? Não, Marcelo. Pra mim, acho que já teve bastante informação hoje, né? Achei bastante legal. Pra mim deu, é isso aí. E Wagner, pra gente encerrar aqui, antes de te agradecer mais uma vez, como é que tá? Duas coisas aí. Primeiro, o recado do Interleite Sul, né? Que é mais um evento que você vai estar com a gente. Suas palestras sempre são um dos pontos altos do evento. E como é que tá a sua expectativa para esse ano, né? Chapecó, 13 a 14 de maio. E como é que você está vendo hoje aí no Sul, embora você tenha rodado o Brasil todo, mas como é que você está vendo aí o ânimo com a atividade, as ações, o que está acontecendo aí de transformação no Sul que te anima, né? Eu acho que pode acabar dessa forma esse bate-papo. Ok, eu vou falar do momento aqui do Sul e aí encerramos com o comentário do evento. O que a gente teve de novidade aqui recentemente, essa seca em dezembro, né? Pegou todo o Sul, muito forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Paraná já tinha sido sofrido no inverno, né? O norte do Paraná teve quase que um clima de Minas Gerais, São Paulo, esse ano. Então foi complicado para o Sul. Muitos perderam totalmente silagem, mas a maioria ficou aí numa perda de 30% a nada, né? Então os pastos se recuperam, a chuva voltou em janeiro, agora está chovendo bem. Então é um efeito que vai se mostrar mais à frente na falta de silagem para alguns produtores. Isso está gerando o início de uma pressão por preço de leite, por busca de matéria-prima, que para o produtor é sempre bom, para a indústria é sempre mais complicado. O momento está positivo, se regularizou a questão da oferta de alimento e a questão de perspectiva aqui não está muito diferente do resto do país, não. No que tange ao Interleite Sul em Chapecó, né, eu acho que o interessante desse evento é que ele permite
abordar os diferenciais que a região sul tem com relação ao outro, mas ele também traz as questões macro desse país, né? E não só de país como do mundo. Então, nosso desafio lá, a convite de vocês, a convite teu, é falarmos um pouco de perspectiva de futuro, de mundo, de mercado, de competitividade. Como é que a gente se insere nesse mundo aí que está abrindo as portas para nós ou não, né, frente aos outros, o que está acontecendo lá fora que possa servir de exemplo para nós e que a gente vá se inserir e como isso aí, né? Então, acho que temos muito o que fazer, talvez seja uma oportunidade de levantar ali alguns gargalos que a gente tem que trabalhar agora, não podemos deixar estourar para depois dizer, não sabia, não vi. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade. Maravilha, Wagner. Show de bola, sempre bom falar com você, sempre um bate-papo com muita informação, né? E nesse caso aí um bate-papo com informações internacionais, a gente aprendendo um pouquinho mais desse mundo do leite, principalmente de China, né? E Maísa, faça suas considerações finais, agradeço também a tua contribuição aí, com a sua estreia já foi com o pé direito, né? Ai, que bom, Marcelo. Então, antes da gente terminar, eu queria dar uma dica de entretenimento que não tem nada a ver com leite, por milagre, mas tem a ver com a China. Tem um canal no YouTube que é muito legal, é de uma chinesa que ela veio dar aula de mandarim no Brasil, ela acabou se casando com um brasileiro, ficou aqui, mas ela mostra no canal dela a diferença entre o Brasil e a China, ela viaja para lá, conta essas diferenças, então é muito legal pra gente ver essa diversidade mesmo, e isso que o Wagner falou da tecnologia, que tudo lá é automatizado. A expressão que o Wagner falou é bem interessante, você fala com máquina na China, né? E ela mostra bastante isso no canal, então acho que vale a pena ver, chama Pula Muralha, o canal dela. Pula Muralha. Assina embaixo, eu assisti esse vídeo e é muito fiel, tá muito legal a visão dela, estando no Brasil e conhecendo a nossa realidade, ficou uma dica bem boa mesmo. Bom, tirando isso, foi muito legal conversar com o Marcelo, com o Wagner, minha estreia aqui. Que bom que foi com o pé direito, né, como o Marcelo disse. Espero estar em outros episódios também. Beleza, pessoal. Um abraço para vocês aí e espero que os nossos ouvintes tenham curtido aí a conversa. Até a próxima e a gente espera vocês lá no Interleite Sul também. Muito bem, um abraço, obrigado pessoal. Tchau. Você ouviu o Pointcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br, clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. Pointcast, o podcast do portal Milk Point.